Olá, esse é mais um PortoCast dentro aqui do ESG Challenge. Vamos agora conversar com a Maria Cristina Contígio, que é advogada, auditora ambiental, professora universitária e também já foi coordenadora do Senep. É uma mulher multifacetada na área do porto, na área da advocacia, vai poder contar um pouco para a gente sobre essa atuação. Obrigada pela participação. Eu que agradeço, é um grande prazer estar aqui para falar nesse evento tão importante que é o ESG Challenge do Porto de Santos. É importante a gente falar, falávamos há pouco, tricotávamos antes de entrar na entrevista a respeito desse caminho público-privado. Um depende do outro, e na área ambiental, nós vemos que cada vez mais existem desafios, principalmente de você desmistificar algumas questões que muitas vezes são entraves burocráticos. Como que é esse trabalho? Bom, é importante dizer que o Estado, a formação, a organização estatal, ela demanda de fato, né, o controle o controle e a proteção das pessoas, isso é um fato. O Estado ele tem o seu papel preponderante em algumas, né, em algumas situações, né, então a gente vê muito isso na segurança pública, nas questões ambientais, o Estado ele acaba tendo um protagonismo muito grande, mas de fato o privado até por sermos um país democrático, um país que é baseado na liberdade econômica, existe uma lei de liberdade econômica, existe uma Constituição Federal que congrega meio ambiente, o tripé da sustentabilidade, o social, o ambiental e o econômico. Tá? E o Estado acaba, o nosso Estado ele acaba trazendo, tendo uma preponderância grande, porque ele assumiu compromissos internacionais perante outros países, principalmente notadamente países europeus, fazemos parte de vários acordos, convenções internacionais voltadas à proteção do meio ambiente, e de fato o privado no Brasil, tirando as empresas que já têm uma atuação internacional, nós ainda estamos num caminho, hoje essa consciência ambiental ela já foi muito mais despertada, posso falar assim, porque a princípio, se trabalharmos 20, 30 anos atrás, o próprio setor portuário brasileiro, de fato, não tinha essa visão de sustentabilidade que é trabalhada hoje. E a globalização, ela nos trouxe muito isso, nos trouxe essa visão do público caminhar com o privado, e a própria questão da governança. A palavra governança, quando se fala em governança, parece que eu estou falando só de governo público, órgão Exato. governamental. E não é isso. Governança ela tem muito a ver com a questão da administração, a questão dos controles os mecanismos dentro de uma empresa, né, uma administração de uma empresa, uma gestão, mecanismos de gestão, freios e contrapesos. Então, quando se fala em governança, isso tem muito a ver com essa caminhada do público e do privado nessa busca por um controle ambiental maior, por uma governança socioeconômica e ambiental maior. Então, de fato, existem desafios, sim, porque muitas vezes o privado ele quer também se sobrepor ao interesse particular, muitas vezes quer se sobrepor ao interesse de todos. E é para isso que o público também está aí. É para isso que o Estado precisa agir. Eu sempre falo muito isso. Eu atuo na área ambiental regulatória, né? O nosso escritório atua muito na questão. Um dos meus sócios atua muito com o internacional, trabalhou fora do Brasil, e o fato é que o Estado precisa regular também. Então, quando se fala em liberdade, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. O Estado ele não precisa ser o dono de tudo, ele não precisa ter o monopólio de tudo, mas ao mesmo tempo ele tem que regular, e regular com responsabilidade, ou seja, dizer para o privado que ele pode sim ter a sua liberdade de atuação, porém respeitando também o interesse público, E as que leis, é principalmente. e as leis que devem visar o público como um todo. Eu vou fazer aqui uma analogia, né, e dar aqui um exemplo. Muitas vezes eu tenho uma propriedade particular e essa propriedade particular ela vai fazer parte de uma linha de metrô. Sendo aqui, depois eu vou trazer para o ambiental, mas vai fazer parte de uma linha de metrô. Legal. O que vale mais? O meu interesse particular em querer ficar com a minha área ou as 100 mil pessoas que vão ser beneficiadas com essa linha de metrô? Imagine que existe uma empresa que ela diz que vai gerar 1.000 empregos. Porém,
esses empregos vão ser gerados à custa de muito impacto ambiental, que vai trazer mais prejuízos para a saúde pública. É o caso do que aconteceu no Polo Industrial de Cubatão nos anos 70, nos anos 80, o caso da própria ROD, que foi tanto que São Paulo acabou sendo um case, né, a primeira ou a segunda agência ambiental do Brasil, né, estadual, as legislações estaduais de proteção ao meio ambiente acabaram tendo protagonismo em São Paulo justamente por conta do Polo Industrial de Cubatão. Então, a ponto de crianças nascerem sem cérebro. Então, isso acaba ocasionando o quê? Voltando para aquele ponto que eu falei, a regulação responsiva, né? Uma regulação séria por parte do público, uma governança por parte do público que é necessária para que o privado possa funcionar com liberdade, mas que o interesse privado não se sobreponha também, o interesse econômico, unicamente econômico do privado, se sobreponha ao interesse público e à própria questão que a gente chama de o direito difuso e coletivo de proteção ao ambiente. Aqui no Brasil a gente fala muito meio ambiente, aliás, se denominou meio ambiente, mas todo mundo fala ambiente. Então, é direito do ambiente, então, proteção ao ambiente. É muito mais amplo do que muitas vezes na teoria. E quando você fala até a respeito dessa questão, nas leis do direito, está ali justamente essa analogia entre o público e o privado. Você não pode, de repente, ter entre aspas, com perdão da palavra, mas é a palavra, um egoísmo de achar que a sua necessidade se sobrepõe a de milhares de pessoas, mas infelizmente acontece. Como que é possível virar essa chave? Bom, esse é o grande desafio das normas ambientais, do direito ambiental, e quando a gente está falando de porto, né, então o podcast também é sobre porto, sobre navegação, não dá para a gente esquecer que são coisas necessárias. Hoje, no mundo globalizado, o transporte marítimo ele é responsável por aproximadamente 90% do transporte mundial. E hoje nós sabemos, né, temos sentido isso na pele, inclusive, que qualquer fator que atrapalhe o transporte marítimo ou o que a gente chama de cadeia de logística mundial também pesa, inclusive, no nosso bolso, no preço dos alimentos, no preço das roupas, porque tudo hoje é uma cadeia globalizada. E como fazer, né, trazer para todas as organizações privadas a ideia de que é necessário preservar recursos naturais, preservar o ambiente ou respeitar as questões sociais para que eu agregue isso à minha organização privada. Então, trazendo desde incentivos, desde descontos em tarifas, hoje existem as normativas, né, voltadas a pagamento por serviços ambientais, existe a questão do próprio crédito de carbono que vem sendo muito discutida, mas enfim, incentivos. Então, é claro que o privado ele tem que oferir lucro. Essa é a ideia da empresa. Toda empresa ofere lucro. Isso é um fato histórico. Todo um setor produtivo ele tem que oferir lucro, porém não ao custo do tratamento do câncer. É outra analogia que eu faço, trazendo aqui para as questões desse custo-benefício entre Estado e privado. Vamos imaginar que é muito mais caro eu não investir em saúde do que ter que pagar pela doença. Exato. Essa é a lógica também da questão da proteção do ambiente voltada para os setores econômicos e produtivos. E até quando você fala de governança, é importante porque a gente já falou bastante aqui nos outros episódios da sigla ESG, que muitas vezes as pessoas não entendem, ou elas juntas ou elas separadas, e 1% só se dá ou não entende. Mas a governança, ela vai muito além, as pessoas imaginam que é um papel do governo, do Estado maior. E não, até a governança na nossa casa, se não estiver organizada, não é mesmo? Não funciona. Eu vou dar um exemplo parafraseando aqui o nosso artigo 225 da Constituição Federal de 88, que fala: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo dever de todos. Então, o dever é da coletividade e do Estado. Então, o dever de não jogar lixo na rua é de todo mundo. Sim. Não é só do Estado. Não, mas eu pago o gari porque eu pago impostos, então eu posso ficar jogando lixo na rua porque o gari vai trazer, vai levar. Não é assim que funciona. Não é isso que está na nossa norma.
né? Então, a responsabilidade é de todos. Então, o privado ele vai ter os seus mecanismos de governança. Então, vamos pegar aqui um grande terminal portuário, ele vai ter todo um controle, ele vai ter o seu conselho de administradores, ele vai ter o seu conselho de acionistas, se for uma SA, ele vai ter todos os setores voltados à governança. Por quê? Porque ele tem que prestar contas disso, não só para o governo, mas também para os seus acionistas, que são os seus sócios. Então, quando se fala em governança, e aqui agora falando da sigla ESG, ou governança social e ambiental, esse termo hoje ele é muito falado. Só que o ESG já existe há muitos anos. A grande questão é qual que foi a grande mudança para se trazer maiores mecanismos de controle em relação a essa governança. Qual que foi a grande virada? Foi justamente a questão de trazer para o privado a responsabilidade, principalmente perante as instituições financiadoras ou instituições financeiras. Que isso aconteceu lá em 2004, quando o Kofi Annan ele era o secretário-geral, se não me engano, das Nações Unidas, e houve um relatório chamado Who Cares Wins, né? Então, quem cuida, né, ganha, quem se importa ganha, e a partir desse relatório, o que a ONU solicitou, o que a principal organização mundial que congrega vários países signatários solicitou? Organizações financeiras, bancos, nós precisamos que vocês busquem financiar empresas que tenham responsabilidade e mecanismos de governança que apontem um controle e um cuidado para com as questões ambientais e sociais. Agora, até falando dessa questão, principalmente da sua atuação enquanto consultora, enquanto também funcionária que você foi da autoridade portuária, o CENEP, que é o Centro de Excelência Portuária, você esteve nele. Queria que você falasse um pouquinho dessa atuação, porque é muito importante continuar boas ações e replicá-las. Então, parece que a gente fala de mimimi, né? Hoje falamos, isso é mimimi, aquilo não é mimimi, mas, de fato, quando eu fui, né? Então, até para ser bem clara, eu fui coordenadora pedagógica da Fundação CENEP de 2021 a 2023, foram aí praticamente 2 anos de atuação, e hoje eu continuo como consultora e professora da Fundação, é importante deixar isso claro. Explica, por favor, para quem não conhece, o que é a Fundação. Então, o que é a Fundação CENEP? Ela foi a primeira fundação pública de direito, ela é uma fundação pública de direito privado que congrega Prefeitura Municipal de Santos e APS. Então, as duas entidades são instituidoras da fundação. E por que ela foi fundada? Para que ela foi criada? A antiga Lei dos Portos, a Lei de 93, ela previa, se não me engano, no seu antigo artigo 32, que todas as autoridades portuárias criariam as suas fundações ou instituições voltadas ao ensino portuário. Como, por exemplo, existe na Espanha, hoje muita gente faz MBA na Fundación Valencia Port, né? Existe a OSHA, né? Existe, por exemplo, Roterdã, são várias instituições de ensino de caráter mundial, né? Que, notadamente as europeias, que propagam o ensino portuário. Então, a ideia, quando se foi criada a Fundação CENEP, era trazer isso para o Porto de Santos. E acabou que a Fundação CENEP foi a única no Brasil criada com este intuito. Ela possui um conselho, ela possui uma diretoria, ela possui um conselho técnico e ela também possui um conselho curador. Por ser uma fundação. E no seu conselho técnico, esse conselho congrega sindicatos, ele congrega universidades, inclusive a própria Unisanta, que é a universidade que eu leciono, é uma instituição muito participante, que participa muito da vida da fundação. As universidades públicas também participam, e com isso, a finalidade da fundação sempre foi fomentar o ensino portuário e até um pouco o ensino marítimo também, e ela participa muito e fomenta muito treinamentos, tanto para os terminais, tanto para os trabalhadores vinculados aos terminais. Então, as empresas portuárias, os operadores portuários contratam a fundação para oferecimento de cursos para os próprios terminais, né? E também o OGMO, que é o órgão gestor de mão de obra, também contrata muito para a atualização dos seus trabalhadores né, dos trabalhadores portuários avulsos que atuam no Porto de Santos. Tem mais? Tem mais. Né? O CENEP também ele é responsável por promover cursos de difusão, tanto que a pandemia trouxe a possibilidade
possibilidade de muitos cursos online, cursos de difusão, o próprio FLIAP, que é um curso que eu participei como professora lá em 2020, que foi em plena pandemia, já teve mais aí de 2, 3 mil alunos, não só do Brasil, mas também da África, se não me engano, Angola e Moçambique, Chile também, nós tivemos alunos. Então, a fundação ela tem esse caráter justamente de difundir o ensino portuário. Como coordenadora, que eu fui, na realidade eu fui a primeira coordenadora mulher e fui indicada na época pelo SEMESP, que é o Sindicato das Entidades de Ensino Superior do Estado de São Paulo, justamente capitaneado pela doutora Lúcia Teixeira, que é hoje presidente da Unisanta. Ela tem uma cadeira dentro do Conselho Técnico e na época a minha indicação ela aconteceu para que eu fosse coordenadora. E os 2 anos que eu fiquei lá realmente foram anos incríveis, porque além de estar no dia a dia do porto, além de estar trabalhando com treinamentos para todos, né, para trabalhadores portuários avulsos, vinculados, trabalhar com o ensino de difusão portuária, porque nós temos parceria, eu falo nós, né, mas a Fundação tem parceria com o SENAC, com o SEBRAE, com várias instituições e leva também cursos em parceria com a Prefeitura, então existem cursos de capacitação para pessoas de comunidades mais vulneráveis, então cursos de empilhadeira de pequeno porte, cursos de difusão de ensino para que as pessoas possam também ter uma colocação de trabalho no setor portuário. Sem dúvida. E nós temos exemplos de alunos e ex-alunos que, por exemplo, né, temos um exemplo muito interessante, que foi justamente o caso de uma colega que ela estava 10 ou 15 anos fora do mercado de trabalho, era mãe de 2 filhos, né, mãe de 2 filhos, casada, e ela conseguiu voltar para o mercado de trabalho na área da logística portuária, por conta de todos os cursos que ela fez na Fundação. Esse é um dos exemplos, né? Agora, eu creio que o papel social e de inclusão também foi muito importante e vem sendo muito importante. A Fundação fomenta isso, ela tem dentro dos seus contratados, eu falo isso porque, tendo sido a primeira coordenadora mulher, nós passamos a ter mais mulheres no quadro de colaboradores, estagiários, não só mulheres, mas o público LGBTQIA+, também. Então, isso são alguns exemplos, né, não só do tempo que eu fiquei lá, porque tudo depende da equipe e tudo foi um trabalho em equipe. Eu agradeço muito, né, aos diretores, na época o Caio, que atualmente ele é o diretor-presidente, mas ele foi o diretor-presidente quando eu entrei, e o Bruno Pelox também, que foi o meu presidente também durante mais ou menos aproximadamente 1 ano. Tá certo, agradecer pela entrevista. Muito importante falar com pessoas que se importam com o tema e também com mulheres que estão ganhando espaço cada vez mais. Eu, como mulher, fico muito feliz quando isso acontece. Muito obrigada. Eu que agradeço muito e fico à disposição para que precisar, novas dúvidas, perguntas, eu agradeço bastante e parabenizo mais uma vez o Porto de Santos por essa iniciativa maravilhosa, até faço em nome do Cláudio Bastos, né? Essa iniciativa maravilhosa que foi o ESG Challenge. Sem dúvida, muito obrigada. E a qualquer momento você confere outro episódio do PortoCast.